É isso, bom dia, Vitor Boni, bom dia aos amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor. A Justiça negou o recurso do São Paulo Futebol Clube e a liminar das regras do impeachment está mantida. Júlio Casares, então, por meio do São Paulo, que era o polo passivo da ação, era o réu da ação, portanto, da liminar, tentou ontem recorrer, tentou apresentar ali para derrubar o voto online e para voltar ao quórum que eles tinham imaginado ali que seria o quórum mais ideal de 190 conselheiros. E aí a Justiça, essa manhã, a gente tem até a decisão aqui na tela para vocês, deu então enfim, despacho e indeferiu o efeito suspensivo que quis apresentar a defesa do São Paulo, ou seja, manteve as regras dessa liminar e o impeachment de Júlio Casares vai ser, portanto, nessa regra. Votação híbrida pode ser presencial ou online, o que favorece conselheiros que estarão viajando, que estão viajando, e também, acima de tudo, o quórum, ele baixa, Tem um quórum mínimo de 191, que é o quórum mínimo para que passe pelo processo de impeachment, 170 votos favoráveis bastam para que Júlio Casares não seja mais presidente do São Paulo, seja afastado, e aí vai para uma Assembleia Geral dos Sócios, e aí com maioria simples ele é destituído oficialmente do cargo, uma derrota judicial para o Júlio Casares gigantesca que ocorre, portanto, nessa manhã. O Júlio Casares ele estava contando muito com essa vitória na Justiça e tem muito um cenário que aponta para, com votação online, ele tem uma grande chance de ser empichado essa sexta-feira em votação no Conselho Deliberativo do São Paulo. A gente vai acompanhando, mantida a votação até agora na sexta-feira, mas é uma decisão que muda muito os rumos da parte política do São Paulo. Casares perdeu, Casares perdeu, portanto, esse recurso na Justiça, 170 votos, votação online. Tem muito conselheiro que está viajando, tem conselheiro mais velho também, e agora começa uma mobilização da própria oposição para poder, então, passar por esse processo. O Casares até pode apresentar um agravo interno, por meio da defesa do São Paulo, pode apresentar um agravo interno, mas não dá tempo de mudar até sexta-feira. É muito difícil que ele consiga reverter esse cenário para votação, deve ir para a votação de sexta-feira mesmo com essas normas, Eu estava até conversando com pessoas que falam que nem tentar ele vai, no sentido de tentar esse agravo, que vai só aceitar a situação, entregar os pontos mesmo quanto a essa parte que foi definida pela Justiça. A gente aguarda aí os próximos passos, saiu há pouquíssimos instantes, a gente até entrou um pouco mais cedo, como trouxe o Boni, mas é uma decisão que muda os rumos do São Paulo, a parte política do São Paulo, pensando em sexta-feira. E aí tem sempre aquele cenário que visto que ele tem uma decisão que o prejudica na justiça, do ponto de vista para esse processo de impeachment, e torna um otimismo maior que ele seja empichado na sexta, caso ele sofra o impeachment, cara, ele perde todos os benefícios políticos, Então ele perde tudo que ele tem ali da parte de conselho consultivo, até o cargo de conselheiro, ele perde tudo. Então, é o que pode acontecer, que a gente tem que ficar de olho, é ele renunciar nas próximas horas por entender que vai tomar o impeachment na sexta-feira e não quer passar por isso, A gente está conversando aqui com muitas pessoas nas últimas horas, conversando com aliados que ainda estão aí ao lado de Casares, mas é uma derrota para o Júlio Casares e para o Olten Aires também. Acho importante a gente lembrar que é uma derrota para o Olten Aires, que falou na entrevista coletiva que a chance de mudarem as regras era 0,0%. O Olten Aires de Abreu, em tese, a figura neutra do processo, disse que agiu de acordo com o Estatuto do São Paulo e que 0,0% de chance de que algo mudasse, porque tudo que ele fez foi baseado não em parte política, e sim na condição estatutária. E perdeu também, Olten? Então, fica aí também, é uma derrota dupla. Para o Olten, que bancou, que mudou tudo, chamou para si uma responsabilidade e quis bancar a decisão, e para o Júlio Casares, principalmente, que é o principal alvo dessa votação de sexta-feira, Boni. E é um cenário que é uma grande montanha-russa, Quando foi marcada a reunião, primeiro para o dia 14, primeiro que seria para hoje, antes de ser alterada para sexta-feira, a gente alertou aqui que muita coisa poderia acontecer nesse caminho, E, é claro, o Casares, por meio da sua estratégia de defesa, conseguiu, num primeiro momento, justamente depois da decisão do Olten, mudar um pouco a regra do jogo, colocar ali números que seriam mais favoráveis. E eu acho uma pena
que para que a gente tenha uma votação justa, uma votação que... Porque, vamos pensar, o que o Casares estava pedindo por meio de sua defesa, o que ele estava querendo, 191 votos dos quase 260 conselheiros, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo em termos de democracia que quase inexiste dentro do clube. 190, quase 200 de 260. Isso não é democracia em nenhum lugar. E eu acho triste, Gabi, que para que a gente tenha uma votação justa na sexta-feira, e no final das contas, pode ser que se ele não renuncie e aceite enfrentar de peito aberto essa votação, o que eu acho que ele deveria fazer, eu acho que ele deveria enfrentar de peito aberto essa votação. É triste que para que a gente tenha essa votação justa, a justiça comum tenha que se envolver. A justiça comum tenha que se envolver no meio disso tudo. E não decisões que venham do próprio clube, interpretações certas e justas do próprio estatuto do clube. Então é um episódio que é motivo de comemoração, entre aspas, né? Porque, enfim, teremos algo que se pode designar como justo em termos de votação, mas ainda assim é um cenário que preocupa para o futuro do clube. Acho que o Júlio Casares ele vai sair, e acho que ele tem que sair, mas a partir daí, todos os sinais foram dados, né, Gabi, de que o futuro do clube ainda é bastante nebuloso por conta das pessoas que estão lá e das pessoas que têm poder dentro do São Paulo Futebol Clube, meu caro Gabriel Sá. É o que eu venho falando aqui em inúmeras lives, que o hoje ele é muito importante. Então é muito importante tirar as pessoas do hoje que fazem mal para o São Paulo. Sim. Mas mais importante do que o hoje é o amanhã, né? É qual vai ser o próximo passo do São Paulo. A gente tem que focar no que a gente tem hoje, né? Que é essa questão aí da votação, e aí eu vou colocar o nosso amigo Raí Monteiro na tela também, para ele comentar depois um pouco a respeito do tema. E, assim, é um processo realmente que deixa o Júlio numa corda bamba, e eu acho particularmente que é muito provável que ele renuncie, Boni. A gente estava conversando com algumas pessoas ontem, e tinha esse papo que caso mantivessem a liminar, ele poderia renunciar. Por quê? Ele sabe que com voto online vão chegar nos 170. Né, tem muita gente contra ele no atual conselho. Obviamente, dá para confiar cegamente nos conselheiros, né? Mas o processo político cara, tudo aponta para isso. Tem mais de... Enfim, tem um número considerável. Cara, não vou lembrar agora exatamente qual que é o número, mas tem um número muito próximo já disso que já declarou publicamente o voto pelo impeachment do Casares, seja em grupos e tudo mais. 150, salvo engano, né? Que é um número próximo ali de caras que já falaram publicamente que vão votar pelo impeachment do Casares, e fora aqueles que estão quietos, mas que também vão votar. Né? Então tem um pouco desse processo, claro que nem todo mundo que falou, eu não acho, por exemplo, que o Antônio Donizete Gonçalves Dedé vai votar pelo impeachment do Casares, ele falou que vai e eu duvido muito. Ele é o diretor de social, ele é um braço do Casares, né? Logo cedo, Gabi, pelo amor de Deus, hein? Ele falou que vai votar, eu duvido protegido muito. Protegido pelo voto secreto. Porque ele pode declarar uma coisa e votar outra. É um negócio absurdo. Exatamente. Mas, assim, acho que chega nesse número. O 170, acho que é um número bastante palpável para chegar. E aí o Casares, acho que ele não vai querer passar por esse processo caso ele entenda, como ele já tinha um entendimento ontem, de que esse número, com esse formato híbrido, vai bater. Eu acho que ele renuncia antes da votação. E assim, é só importante a gente falar que não dá mais tempo para ele... mudar a regra da votação de sexta-feira. Ele pode entrar com esse agravo interno, mas isso demora um tempo, então não daria tempo para ele conseguir ter ali um outro cenário, né, para essa votação de sexta-feira, e aí seria algo realmente, sim, perdeu, cara. Perdeu na parte política, perdeu. Ele só fica caso de fato aconteça algo inesperado e os 170 conselheiros não votem, né? Que eu também não acho que seja impossível, né? Eu acho pouquíssimo confiável todo o Conselho do São Paulo. Mas essa decisão da Justiça pede também uma intimação para o agravado manifestar em 15 dias, ou seja, está contando prazo para os conselheiros, não para o São Paulo. Né? Então também tem esse fator, e acho que o Júlio Casares tem uma decisão muito ruim hoje na Justiça, e é uma derrota gigantesca para ele. E aí tem até... O povo é foda, né? Já chegou essa imagem aqui no WhatsApp, eu vou colocar na tela. Lá vem. Que é o Maciço no aquecimento. Aquece que vai entrar, né? Se sair o Casares, se ele for empichado ou renunciar, quem assume é o Maciço, né? Tá no aquecimento já, certamente.
O pessoal é rápido, Não, e até para dar um bom dia para o Raí Monteiro também, para ele comentar sobre essa decisão, que com certeza é uma derrota política para o Casares. O Gabi trouxe, então, a informação de que existe muito forte a possibilidade do Júlio Casares anunciar, e eu quero falar sobre isso também. Cara, eu acho de uma covardia tremenda. Por quê? Se o Casares renuncia no momento que aparecem todas as notícias que a gente trouxe aqui no final do ano passado, no começo desse ano, sobre os escândalos que estão sendo investigados, sobre as movimentações de contas pessoais, porque o Casares, papel de jornalista aqui falando um comentário bem sério. O Casares ele tem o direito de se defender a nível pessoal, ele tem o direito de provar sua inocência, ele tem esse direito. A gente não pode simplesmente condená-lo criminalmente antes de sair uma sentença, antes de sair uma decisão judicial. Ele tem esse direito. Se ele renunciar naquele momento, pensando no bem-estar do clube, vou me defender a nível pessoal, quero que o clube siga vivendo a sua vida e, por isso, eu me abstenho do meu cargo aqui de presidente do São Paulo Futebol Clube para que eu possa lidar com as minhas questões pessoais e o clube possa seguir o seu dia a dia sem toda essa turbulência em volta dele. Isso seria uma decisão por parte dele que eu acharia até respeitável. Ok, está envolvido em um monte de coisa ali sendo investigado, mas vai utilizar o seu tempo pessoal, os seus recursos pessoais para se defender e deixar que o clube viva o seu dia a dia. Agora, pensar em renunciar depois de uma decisão desfavorável e que, coincidentemente, poderia manter todos os seus privilégios enquanto conselheiro do clube, a gente está vendo o Carlos Miguel Aidar no Conselho Consultivo, dando conselhos para o Júlio Casares com relação a toda essa situação. Isso é um absurdo. Então, isso para mim é uma decisão covarde se ele tomá-la. Agora, com essa derrota, ele tinha que ir para essa votação de peito aberto e aceitar, caso seja impeachmentado, aceitar essa decisão e enfrentar de peito aberto sem essa renúncia para manter os seus privilégios dentro de São Paulo. Raí Monteiro, muito bom dia para você. Decisão complicada e que cerca o fecho para o presidente Júlio Casares. Fecha o cerco, né? Cerca o fecho, eu nunca tinha ouvido, Boni. Você confundiu. Eu falei cerca o fecho ou falei fecho? Falou cerca o fecho. Cercou o fecho e fechou o cerco para Casares. Bom dia, amigo. Bem aí. Tô brincando. Um salve para todos aí, Gabi, Boni, toda a galera aí que nos acompanha. Bom, eu continuo achando, disse isso aqui semana passada, repito, eu continuo achando muito pouco provável que esse número de 191 conselheiros seja atingido. É um número muito expressivo diante da totalidade, né? 250. Agora é 170, né, Raí? Ah, voltou? Eu não tinha visto. Exatamente. O quórum, então é 170, é 191 mínimo de votantes e 170 aprovações. E aí tem uma coisa que pode acontecer, mas que eu acho muito improvável pelo cenário. Tem que dar esse quórum mínimo, né, de 191. Então tem que dar esse número mínimo, portanto, aí de votantes. Eles podem, entre eles, decidir não irem votar para não dar o quórum mínimo, mas eu não acho que eles tenham hoje 65 caras na mão para não ir votar. Então, Vou ser bem sincero, essa foi a notícia que saiu hoje mais cedo, né? Eu acordei agora há pouco, estava aqui tomando um café, ainda não tinha lido as notícias, para ser bem sincero, então é importante que o Gabi atualizou essa situação. Agora muda o cenário, então refaço meu comentário. 170 eu acho bem possível de atingir. Achava o 190 mais complicado, mais complexo, mais difícil. É que são tantas notícias, né? Dessa votação, muda o formato, muda o número, todo dia tem uma novidade. Mas enfim, acho que 170 é mais provável. Agora, ele renunciar ou não, né? Não sei, isso aí eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, especificamente, se ele vai renunciar, se não vai. Não teve nenhum indicativo até aqui em relação a essa situação, né? Então, não tenho uma opinião sobre isso, se ele pode ou não renunciar, mas acho que o número de 171, né? Ele é mais provável de ser atingido com essa nova configuração, que seria uma boa notícia, né? Acho que hoje o afastamento dele significaria um bom momento, né? Uma boa questão aí para o São Paulo. Cara, vai ser algo importante, né? Vai ser algo importante aí justamente, né, Boni, para a gente observar, porque eu tenho a plena, assim, convicção de que com esse formato, votação híbrida, e tendo a possibilidade aí desse número, né, esse número reduzido, ele cai.
Acho que é muito mais provável hoje que o Júlio não seja mais presidente do São Paulo, caso ele queira passar pela votação de sexta-feira, né? E aí, até para a gente explicar também para quem pergunta, ele então passa, caso ele seja empichado na sexta-feira, isso vai para uma Assembleia Geral dos Sócios, e aí uma maioria simples basta para que ele seja também, de forma oficial, destituído do cargo, e ele hoje no social tem uma rejeição grande também. A gente tem até um levantamento aqui, né, Boni, que foi feito pelo Alex Brecht, onde ele aponta os conselheiros, né, que vão votar e qual vai ser o voto de cada conselheiro baseado em manifestações públicas, né, ou na rede social ou em grupos de WhatsApp e tal desses conselheiros. 143 tendem a aprovar. Eu colocaria um 4-2, porque tem ali um nome que é o Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, que eu não acho que vai votar de fato. Ele falou... E podem ter outros também, né? Então, mas dessa lista, Boni, dessa lista em si, acho que é mais ele mesmo, assim, batendo nome a nome, estava até fazendo essa contagem outra ontem, né? Acho que ele, assim, tem mais um que eu acho que pode ter falado também para jogar, mas um 140 bate. E aí tem ali nesse processo também, 10 que não deverão votar, né? Aí você tem Luiz Braga e Vinícius Pinotti. Os dois, eles estão em viagem, eles não votariam pelo meio físico, mas os dois falaram que vão aprovar o impeachment do Casares. Então você já ganha 2 votos para essa pasta do tendem a aprovar. Fora que tem muito conselheiro desse tende a aprovar, que falou no grupo, mas que não conseguiria estar lá fisicamente, presencialmente, para votação. Então é muito importante também você considerar que isso vai ser um número total, e nesse voto desconhecido, eu não vou sair falando, mas ontem eu estava conversando com algumas pessoas desse voto desconhecido, tem umas 10 pelo menos aí que o voto é aprovação do impeachment, mas não vão anunciar publicamente, porque ainda fazem parte ali de alguma chapa política, né?